essa merda da pessoa achar que tem que mandar na vida dela dos outros, que é o que derruba. Então qual que é a referência que você tá usando pra saber se o cara trabalha muito ou o cara trabalha pouco? Esse é o sentido da vida dele. Ela não vai aceitar que aquilo que ela deseja fazer, e ela não é boa, ela é um fracassado naquilo. É que ele tá transformando a alma dele numa alma de preguiçoso, indolente. E os problemas que ele foi enfrentar, os problemas vão destruí-lo. Vai sucumbir. Existe uma farsa bilionária escondida atrás das rotinas superprodutivas, luxuosas e inalcançáveis de empresários no YouTube. Hoje vocês vão passar um dia na vida de um youtuber. Vem passar 24 horas comigo, eu pago tudo. Todo dia alguém diz o que é certo ou errado. E quem eu sou, o que eu faço, determina o que eu tenho. Me acompanha na minha rotina, tudo o que eu faço ao longo do meu dia. E talvez ele esteja compartilhando algo que funcionou pra ele. Sou dono da empresa, não preciso fingir nada pra ninguém. Eu não consigo trabalhar, mano, se eu não sair na mão de manhã. Talvez seja uma provocação pra te fazer. Cara, tudo bem, vai vender, tem que dar uma milok em alguém. Não contente com os milhões que pessoas como Thales Gomes, John Adib, Tecar Cariani e tantos outros empresários que aparecem em canais como o de John Curry, agora eles decidiram que precisavam de mais. Eles não querem só o dinheiro, eles precisam te mostrar que tem a vida perfeita. Só que antes mesmo de... Ele tava conheci ele num evento do Renato Amoedo. Ele é aqui de São Paulo, né? Ele que planeja essas coisas? Não, acho que ele tava gravando junto com o Júnior do Redcast, se não me engano. Eu me lembro que eles estavam juntos no dia lá, assim, mas eu fiquei sabendo do canal dele nesse dia, né? Que ele tinha um canal, né? Nunca tinha assistido, fui assistir recentemente. Existem pessoas que verdadeiramente fizeram dinheiro e existem pessoas que fazem dinheiro mentindo que fizeram dinheiro. Porque até agora as pessoas que eles mostraram aqui são empresários que fizeram dinheiro. Certo? São classes de pessoas diferentes. Como o Brasil passou décadas com os empresários de sucesso brasileiro longe do povo, você não ia chegar pro cara da Casas Bahia, você não ia chegar pro cara do Pão de Açúcar e saber como ele fez. Ele não contava pra você como é que ele tinha feito. O povo não tinha acesso a isso. Então, essa falta de vida empresarial que, por exemplo, nos Estados Unidos, desde que pelo menos eu vi assim, 40, 50, pelos livros, já eram publicados livros nos Estados Unidos contando a vida dos empresários na década de 40 e 50, o lado ruim e o lado bom, meio que é uma coisa meio que comum nos Estados Unidos alguém saber uma vida de um empresário. Por exemplo, os primeiros livros contando a história do Trump foi quando ele estava no auge da questão da construção dos cassinos, tudo na década de 70. Então, quando o Trump funda os Tubarões, o Shark Tank dele lá, eu não sei se a marca é dele, quando ele funda porque já tinha vendido milhões de livros. As pessoas já sabiam das pilantragens, entre aspas, pilantragem ou não, que ele fez nos Estados Unidos em relação ao empresariado. Agora, no Brasil, isso é um fenômeno novo. E como a ansiedade de conteúdo novo é muito alto para todos os segmentos, então agora, toda essa camada de população, independente da idade, que nunca teve conteúdo, nada sobre isso, eu que estou mexendo com livro há muito tempo, você vai ver que livro de investimento, livro de economia sobre investimento em empresa, era um livro de 98, não tinha muita saída, quase ninguém encontrava, era coisa específica dentro de empresa, ou um pedaço de um curso de economia feito lá no porão da USP, não sei o quê. Essa coisa de você ter hoje esse monte de livro, isso é 2010, 11, 12, 13... que começa ali desenvolvimento do Facebook, saída do Orkut por Facebook, e alguns empresários começam a contar a rotina deles, e o começo do YouTube no Brasil começa a contar a rotina deles. Então, o que as pessoas não entendem é que às vezes esse trabalho extremado que algumas pessoas têm como nocivo, você não vai falar isso, por exemplo, para um britânico, você não vai falar isso para um norte-americano. Porque para o norte-americano trabalhar 18 horas todo dia para conseguir manter
Porque lá, que eles chamam de companhia, agora habituou a chamar a empresa no Brasil de companhia, né? É um vocabulário norte-americano. O cara que é jardineiro, ele tem uma companhia. Quem que é a companhia? É ele e as peças dele. O cara não é... Ele trabalha pra ele, pro serviço... Então, quanto mais ele trabalhar, mais ele ganha. Então, é normal o cara trabalhar 16, 17 horas por dia. Não tem um absurdo. E o que eu vejo essa crítica que algumas pessoas fazem sobre essa vida do empresário é que a referência que eles estão fazendo... Que o empresário tá vendendo para as pessoas o sonho perfeito, a coisa perfeita, não sei o que perfeito. Mas ao contrário disso, você tá baseado a sua mente no Getúlio Vargas. Que é que o cara tem que trabalhar 8 horas por dia, bater o cartãozinho dele, ir embora e cuidar da família, ir pra missa ou sei lá pra onde for. A vida também não é assim. Então essa geração agora de 2000 pra frente, eles vêm trazendo essa visão empreendedora muito similar nos Estados Unidos, só que a diferença é que nos Estados Unidos, o Elon Musk e o jardineiro, eles têm essa noção dentro da cultura daquele país que eles têm que trabalhar X horas para conseguir fazer isso. Principalmente o cara que está começando. O cara pega um trabalho lá, tem um amigo lá que ele foi lá tomar conta de piso de madeira. Agora ele montou a companhia dele. Agora ele não é mais funcionário. Ele montou a companhia dele. Agora ele trabalha 10 vezes mais quando ele era funcionário. Porque ele tem que administrar 4, 5 obras, rodar, pegar os caras, levar em casa, trazer não sei o quê. Ele tá ganhando mais? Está, mas tá trabalhando muito mais na época que ele era funcionário. Porque ele parava na hora do almoço, trocava uma ideia, fumava um cigarro. Agora o cara não tem mais tempo pra nada. Mas ele ganha 4, 5 vezes mais. Então qual que é a referência que você tá usando pra saber se o cara trabalha muito ou o cara trabalha pouco? Vamos ver o que o vídeo vai falar. Porque às vezes está intrínseco dentro do... Ou tá assim, não está explícito, está implícito no argumento que todo empresário, por exemplo, é desonesto. Para que surgiu a publicidade? Eu acabei de comprar os livros que vão chegar importados aí em português. Uns brasileiros lançaram uma editora nos Estados Unidos e estão traduzindo vários livros que o professor Olavo indicou. Estão traduzindo do inglês para o português, mas tá vindo de fora. Estão fazendo isso lá para o público brasileiro aqui, porque é mais barato. O sobrinho do Freud, quando ele inventa o negócio da publicidade, Eduardo alguma coisa, quando ele inventa o negócio da publicidade, é que os caras que estavam incentivando ele a fazer um teste prático na vida real, foi proposto para ele o seguinte teste: eu quero que você venda uma coisa impossível de ser vendido para as pessoas, e quando você aprimorar o seu teste, a gente vai utilizar isso na política. Assim nasce a publicidade, como nós a conhecemos hoje. 1930, 40. Aí o cara lá foi fazer um teste. Eu inventei uma máquina que seca a sua roupa, totalmente ecológica, com pouco esforço e um jeito inovador. Aí o cara fez essa publicidade, botou no jornal e cobrou uma fortuna. Sem foto, sem nada. Milhares de pessoas compraram. Quando ele mandava para casa das pessoas, ele mandava o quê? Varal. Um cabide para botar no varal. Ele tava fazendo o teste. Fazendo um teste. Então, assim, às vezes como a gente tá atrasado no Brasil em relação a muitas coisas, o que esses caras aí que citaram, que eles estão citando, é que assim, o empresário, ele tá passando, o empresário, o cara que montou a empresa e tal, ele tá passando um modo de vida que para muitas pessoas ele é muito histriônico. Só que para aquelas pessoas que tinham algum incômodo na vida dela, alguma coisa, ela acaba tornando isso como se fosse um mantra. Por quê? Porque é novidade. É novidade. Novidade no Brasil causa isso. Alguns anos atrás, quando o Marçal era novidade, você vê se hoje, se você chamar o Marçal para fazer um podcast, sei lá, talvez tenha 100 mil visualizações depois de não sei quanto tempo, ao vivo vai bater 1, 2 mil visualizações, mas quando o Marçal era novidade,
Ele batia 100 mil pessoas ao vivo num podcast, mano. É novidade. É a vontade do brasileiro de anseio por novidades é o que faz esse tipo de coisa. Agora, não é só o empresário brasileiro. É todo o grupo de empresas no planeta inteiro. Eles vão utilizar a programação neurolinguística, eles vão utilizar o som, o cheiro, as cores, para aumentar a venda, para enganar as pessoas, para vender merda em lata. Agora, isso no Brasil, é óbvio que daqui a 2 anos ninguém vai falar mais sobre esse assunto, porque vai passar e vai ser o próximo. De networking, você certamente será um fracassado. Com milhares de vídeos no YouTube mostrando rotinas absurdamente fodas de empresários bem-sucedidos, você até pensa que isso é verdade, mas o escritor doidão chamado Malcolm Gladwell sem querer acabou mostrando o contrário. Esse cara publicou um livro mostrando que para atingir a excelência numa área, você precisa acumular cerca de 10 mil horas de prática intensa. A gente vai cair na mesma coisa que eu tô falando em diversos vídeos. Você tem que entender a psicologia da década de 80 e 70 de pessoas que estavam na pobreza ou na classe média baixa, onde tinham uma TV e eles estavam vendo TV Globo e vendo propagandas da Grow, da Estrela, com brinquedos caros que eles nunca tiveram. Porque nenhum desses caras famosos de YouTube, nenhum deles veio de família rica. Você não vai ver os filhos do JP Morgan. Você não vai ver o filho do dono do Itaú. Você não vai ver os filhos do dono do Safra fazendo isso. Porque para eles isso é bobagem. Porque eles sempre tiveram. Entende que quando eles estão aqui generalizando um assunto... Só que eles estão generalizando um assunto. Eu estou olhando cada pessoa. Então você pega uma pessoa hoje com 40, 50 anos que ele é milionária e que hoje eles deram esse termo, não sei de onde que eles arranjaram, emergente, que é o caso do Cariani, o caso do TK, talvez do Júnior e entre outros, que eu não sei se o Júnior é milionário e entra nesse cálculo. Você pega o Giga, que é do fisiculturismo. Você pega... Esses caras que... Eu tô com 43, sou de 83. Esses caras têm 7 anos mais velhos do que eu, talvez 3, 4 anos, eu acho, o Renato Cariani. Esses caras... Era cara que tava vendo propaganda na TV, Eu fui entrar no McDonald's, eu já era polícia, mano. Eu entrei na polícia com 18 para 19 anos. Você acha que meu pai algum dia teve dinheiro para chegar e falar, vai aqui e entra no McDonald's? Mas entende que era uma coisa tão vendida em São Paulo na época? Sim. É um status, né? É um status. E até mesmo o lanche, você saber não sei o quê. Eu não tinha grana pra isso. Entende? Agora você pega um cara desse milionário, que ainda... O próprio milionário que tá vendendo isso, ele é culpado dentro do momento, mas ele tá sendo vítima de outro. Vítima do quê? Vítima da lavagem cerebral feita no Brasil, que se você não tem dinheiro, você tá fudido. Eles só estão... Você acha que empresário brasileiro tem capacidade mental de perceber que ele está gerando uma coisa ou ele só está repercutindo naquilo que ele aprendeu? Mas é que assim, como a pessoa não tem o mínimo domínio da linguagem e muito menos o domínio de como mais ou menos funciona a alma humana, como eu exemplo da luta, da música, os exemplos que eu passei nele, né? Tem 1 milhão de exemplos para isso. Como ele não domina isso, ele acha que o único sentido da vida é isso. E foi isso que ele no fundo ele estava querendo dizer. Sim. Esse é o sentido da vida dele. É óbvio que uma vida humana você vai se encontrar em vários outros aspectos. Se o cara desde a infância tem alguma predileção, por exemplo, por algum tipo de luta, se ele tem predileção por luta, necessariamente, não necessariamente não, mas quase necessariamente, ele vai, por exemplo, para um caminho militar. Agora, entra um outro aspecto. Quem foi que falou que você com 15, 16, 17, 18 anos tem que escolher uma profissão? Isso não tem nada a ver com os empresários. Isso não tem nada a ver com esses caras. Né? Tem que escolher um sentido... Então, esse é um problema que não está relacionado com esses caras. Eu entendo que as pessoas comecem a olhar
um grupo de pessoas que estão acompanhando esses influencers, esses empresários barra influencers, e possam enxergar ou já estão enxergando que está gerando um efeito psicológico negativo nas pessoas. Eu entendo isso aí. Só que ele está falando aqui esse pedaço, se você não fizer isso e isso, você não é pessoa de sucesso. Cara, mas isso é uma visão do empresário. Isso é uma visão de empresário. Se o influencer famosos fosse professor universitário, eu aposto que a pessoa quando faz um vídeo desse, será que ele conhece como é que pensa professor universitário? Eu conheço. O modus de pensar dos professores universitários. Se você não tem um doutorado, você é um fracassado. Se você tem uma graduação só, você é um fracassado. Se você dá aula em escola estadual nas quebradas, você é um fracassado. Porque você almejava estar aqui no meu lugar como doutor na USP ganhando 50 conto. Você não conseguiu, você é um fracassado. Isso é o modo de pensar brasileiro, não o modo de pensar dos empresários. Porque um faixa preta de jiu-jitsu, coral, 20 anos de jiu-jitsu, hoje rico, ele vai falar a mesma coisa pra mim que sou um faixa preta que não tenho academia e não ganho dinheiro com isso. Um mestre de capoeira milionário, ele vai falar a mesma coisa pra um mestre de capoeira fudido. Então isso é o modo de o brasileiro enxergar a realidade, não é o modo dos empresários. Então, às vezes tem que se ter calma de como você vai apontar o dedo para esses caras, porque o Thales, o Cariani, esses caras são só reflexo do meio, mano. Eles são autores e vítima. E eles não criaram esse mecanismo, eles nasceram dentro dele. Agora, eu acho que o que é mais importante, que eu não sei se o vídeo vai citar, mais do que o burnout, né, que agora é essa coisa né? Eu acho que mais importante do que se falar do burnout é que os empresários brasileiros estão dando um passo que os empresários americanos não deram. Por quê? Porque a cultura lá é muito forte. A alta cultura americana ainda é muito forte. Ou seja, os escritores, os professores, os pensadores colocam os empresários americanos no lugar dele. Ou seja, vocês são pessoas que estão aqui na função de gerar dinheiro, de gerar economia. Mas, muito mais importante do que isso, é a questão moral. E os empresários brasileiros, eles estão querendo tomar os lugares dos intelectuais. Eu acho que isso é muito mais perigoso e muito mais urgente de se discutir isso do que se a pessoa está se sentindo fracassada ou não, porque a pessoa não consegue acompanhar. O que eu acho que é mais perigoso dessa coisa toda é os caras que não são empresários, que não criaram produtos, não solucionaram problemas reais para a sociedade naquele momento e estão vendendo um sonho falso. Eu acho que isso é um perigo maior. Porque os que foram citados aqui até agora, os que foram citados, não mostrar outras pessoas aqui que eu nem conheço, mas os que foram citados, eles são pessoas que têm empresas reais. Não são pessoas que ficaram milionárias vendendo curso para as pessoas. Eu vou ensinar para você como é que fazer dinheiro, não sei quantos mil. Isso é coisa diferente, né? O problema nessa rotina empreendedora de sucesso. No meio de tantas influências negativas, qual seria a farsa de vídeos de empreendedores de sucesso ensinando você a ter esse mesmo estilo de vida, que até certo ponto ainda te motivam a chegar lá? A galera que vai morar lá, que não tem dinheiro, que se endivida pra morar lá. Pensa num reduto de picareta. E você vê, eles estão tentando dizer aqui que os vídeos dos influenciadores estão influenciando as pessoas. A própria palavra fala influenciadores. Os influenciadores estão fazendo que as pessoas sejam influenciadas a ter um estilo de vida que não tem. Eu tive uma discussão uma vez sobre isso, quando teve uma treta aí, que eu não sei se foi no governo Lula, quem foi, que os caras falaram que, por exemplo, o alto índice de homicídio no Brasil estava relacionado a jogo de videogame. Eu falei assim, vocês têm noção de quantas pessoas jogam videogame no país? Vocês têm noção? Vocês fizeram algum estudo de saber quantos milhões de jogos, piratas ou não, que vendem aí para a pessoa estar jogando num computador? E quantas dessas pessoas de fato, acho que teve uns loucos que entrou numa escola e aconteceu isso aí. Eu falei, e que de fato, quantas pessoas que jogam faz esse tipo de coisa? Vocês estão alegando um efeito que na realidade é ao contrário.
seja de tiro ou não, uma pessoa que... Isso, estudos americanos, mostram que pessoas extremamente estressadas, que sentam na frente da TV delas, põem lá um jogo de FIFA, futebol que ela gosta e joga, ela baixa o índice de ansiedade, de estresse, porque ela tá fazendo aquilo ali. Então você vê que as pessoas enxergam tudo ao contrário. E quando você... Por mais que você demonstre um estudo... Como a gente estava falando sobre a questão do videogame. As pessoas que jogam videogame durante a infância, a adolescência, elas têm os reflexos mais rápidos ou mais lentos do que as pessoas que nunca jogaram? Uma vez eu vi até o Bernardo Kister fazendo um comentário assim: o problema do videogame, desse negócio de tiro, é que você tá jogando ali e você tá matando as pessoas uma na outra aí no jogo, e a sua mente não sabe que é verdade, que é mentira. De onde você tira essa informação? Você tá consciente? Você tá dizendo que você tá jogando uma coisa inconscientemente? Como assim? Você sabe, brother, que a coisa mais difícil... Eu não vou falar de outros países, mas... Você sabe que a coisa mais difícil no Brasil... É que assim... Aquele livro do que o professor Olavo citava, né? Todo mundo é fracassado, inclusive você. É difícil a pessoa aceitar... Que uma coisa que ela deseja... Não é que ela ama, que ela deseja... E ela não vai aceitar que aquilo que ela deseja fazer... E ela não é boa, ela é um fracassado naquilo. E agora volta pro vídeo. Como é que eu vou esperar dos empresários, desses caras que viveram essa época, que tava ali 94, 95, que os caras estavam, o caso do Cariani que é mais velho, né? Que tava ali pra 2000 alguma coisa, montando uma loja de suplemento, uma distribuidora e tal. Agora que o cara chega no alcance, o cara tá, ele como milionário, ele tava revivendo 94 que foi pra classe pobre. Como é que faz? Como é que você julga? Você vai achar estranho, talvez, não sei, talvez um filho de um Faustão, de um Galvão Bueno, não sei, alguma família aí que é milionária no Brasil, sei lá, os filhos da Angélica, da Xuxa, assim, não sei se tem homem, enfim. Tô citando algumas pessoas que são famosas, que são milionárias, né? E você não vai ver que talvez os filhos deles não passam por isso. Mas como é que você vai falar com esses emergentes? Mas se você vê o lugar que esse Tecar nasceu, é faixa de gás até hoje. É lugar que os caras reclamam aí que é fato, não tem saneamento básico até hoje. Energia elétrica chega pro gato. O pessoal da rua se junta aí, compra um monte de fio de 10 milímetros, esses fios de 10 milímetros, e sai fazendo junção uma no outro na fita isolante pra chegar na casa do cara. Esse lugar foi um lugar onde o Tecar nasceu. Agora, o cara com 40 e poucos anos se torna milionário, e qual foi o caminho que ele traçou? Eu não sei se ele tá redefinindo a história dele. Se o Cariani, se o Tecar, entre outros, que fez chegar no sucesso, foi isso de fato. Mas talvez tenha sido. Não sei. Agora, não dá pra impor, principalmente pra sociedade brasileira, né? Vamos soltar aqui? Mais forte se torna a percepção de que ele possui algo que o pequeno empreendedor ainda não possui, mas que deseja desesperadamente alcançar. Quando um milionário posta algum vídeo cujo título é Rotina Realista de um Empreendedor Multimilionário aos 17 anos ou algo do tipo, e nesse mesmo dia ele já viajou de helicóptero, andou de esqui, surfou, matou um urso, plantou, colheu, comprou, vendeu, fez palestra, fez o caralho a quatro, esse cara se torna não só uma figura de autoridade, mas principalmente uma espécie de ídolo. Se coloca em um pedestal, em um mundo onde existe conteúdo gratuito em excesso, inteligência artificial produzindo informação em live. Vou fazer duas análises. Primeira análise, tá mostrando o Flávio Augusto. Eu sou de uma geração que fazer curso de inglês era uma fortuna. CCAA, CNA, cultura inglesa e seu LEP, então era só para rico. O Flávio Augusto montou um tipo de curso, que é do Wise Up, que era um curso de 2 anos, totalmente imersivo, e que você em 2 anos você aprendia a ler e escrever em 2 anos se você se dedicasse. Todas essas outras escolas eram cursos de 6, 7, 8, 9, 10 anos. Por que fez o Flávio Augusto ficar milionário com o Wise Up? Porque ele trouxe aquilo que é o AC1000. O método AC1000, aquele livro que a gente vende, que eu tinha aí que eu botei para vender, é o AC1000. Ou seja, aquele método intuitivo.
Você vai ouvir primeiro. Você vai ouvir. Daqui a pouco você começa a falar. Depois você vai pensar a ler. Por que chama método intuitivo? Porque a gente aprende a falar assim, né? Você vê os seus pais falando português, você começa a desenrolar uma palavra. Primeiro você está só ouvindo. Depois você começa a falar uma palavra, começa a juntar frases, não sei o quê. E só depois você vai aprender a ler e escrever. O método intuitivo é esse. E o Flávio Augusto trouxe isso de um jeito à la brasileira. E isso transformou não só a vida dele, óbvio que ele que montou esse... Ele não criou o método, mas ele adaptou para o Brasil. E isso mudou a vida de muitas pessoas dentro do país. Milhões, sem exagero. Parte 2. O extremo da vagabundagem. É assim, é um cara que não quer trampar, tá puto. 3 milhões de views em 10 dias. Assunto ótimo. 2,5 milhões de reais no vídeo, pessoal. Jogando pra baixo, né? A cartinha do Google ali que chegou em 10 dias, ó. Olha aí, olha. Aí, ó. Aqui não tem pra onde ir. Nem estudam e nem trabalham. A série especial de hoje vai mostrar os jovens da geração Z. Os jovens não querem emprego, esquece esse negócio de emprego. Emprego é coisa da sua geração. Nos anos 70. E aí, é que eu vou dizer. Qual é o problema deles não quererem nem estudar nem trabalhar? Não é o problema de transformar a alma dessa pessoa, desse jovem, de maneira indolente. Dele ser uma pessoa preguiçosa, que ele não está preparado para enfrentar os problemas da vida dele. Eu conheço um monte de cara aqui dessa rua, que é mais velho do que eu, 10, 15 anos, eles nunca trabalharam nem estudaram. Então aí. Por motivos que eu estava citando de 90 a 94, o pai dele comprou 1 ou 2 casas aqui na rua, botou para alugar, o pai faleceu, ele tá num quartinho, morando com 4, 5 aluguel ainda na rua. Ganhando sei lá quanto que ele aluga as casas, ele não trabalha, não estuda. Tem uns 4, 5 aqui que faz isso. Houveram pessoas que praticando pequenos delitos, ou algumas maracutaias, resolveram trabalhar em alguma coisa mais séria com 40, 50 anos de idade. E não é da geração Z. Pessoas que nasceram em 50, em 60, em 70. Qual que é a preocupação das pessoas do mercado que esses caras não querem trabalhar nem estudar? Mão de obra é cara. Se minha família dependesse de mim, trazer o sustento para dentro de casa, eu trancar dentro de uma fábrica, como meu pai fez 27 anos da vida dele, minha família tava fodida, porque eu não ia fazer. E foda-se se é pra Vogue, se é pra puta que pariu. Eu não fico trancado dentro de um ambiente de fábrica, parecendo a porra de um presídio, com aquele barulho maldito, a troco de dinheiro. Eu não faria. Quando adolescente eu fui fazer alguma coisa nesse sentido pra mim não dá certo. Esquece. Se o último emprego do planeta for botar todo ser humano numa fábrica, vocês vão ter que me matar, porque eu não vou fazer. E eu tenho 43 anos. Eu falei, não faço. Pra mim isso é negociável. Agora, óbvio que dentro dessa matemática dos caras que querem nem estudar, querem nem trabalhar, tem muito cara que é autônomo, né? E o cara não quer que o governo fique sabendo quanto ele ganha, não quer que o governo se meta na vida dele, então ele fala que não trabalha nem estuda. Mas aqui tem um monte que é assim, que nem trabalha nem estuda e vive de apoio social. Mas o maior mal não é porque ele não está gerando valor, porque ele não está consumindo, ou porque ele não está construindo. Não, o maior mal é que ele está transformando a alma dele numa alma de preguiçoso, indolente. E os problemas que ele foi enfrentar, os problemas vão destruí-lo, vai sucumbir. É uma visão espiritual, não material, como estão apresentando aqui.
Mas quando o ambiente é estressante, sem sentido ou quando não tem esperanças de melhoria, a droga se torna irresistível. O vício então deixa de ser sobre uma substância e passa a ser sobre uma ausência de algo melhor. Agora troca a gaiola pelo trabalho, pela escola, pela sua casa. Troca a morfina pelo celular, pelo podzinho sabor melancia, pela dopamina infinita de conteúdos rápidos. Rotinas vazias, o estresse e a solidão dessa geração fez com que ela ficasse, segundo muitos boomers, preguiçosa, vagabunda. Quiet quitting é quando... A falta do sentido das pessoas, a falta de sentido das pessoas está no momento que você tira as pessoas de contato com a natureza e soca ela numa cidade criada artificialmente e com a perca total da realidade. Onde você sai de um lugar, vai até um outro lugar e você não tem nada de real. É tudo artificial. A rua, o ônibus, o metrô, o avião. Por que acha que a quantidade de uso de droga, não sei o que e tal? Será que a quantidade de uso de droga, proporcionalmente falando, numa cidade de São Paulo, de uma cidade do interior é a mesma? Os caras jogaram todo mundo na caixinha de Pavlov e agora tá reclamando que a culpa não é da cidade, mas sim de quem tá passando que você trabalhar e não sei o quê. Parte 3. O caminho do arqueiro. E fala que o CEO tem 32, é tudo lindo, maravilhoso, mas é mentira. Isso daí, a maioria tá em pânico, tomando ansiolítico, broxando, tomando Viagra com 22 anos, com medo de não dar conta. Esse que é o ponto, mano. Quiet quitting é um termo que ele não faz sentido, mano. Por que as pessoas têm que estar sempre querendo mais, mano? Por que você não pode estar feliz com o suficiente com aquilo que você ganha? A tendência do... E por que você não pode aceitar que o outro quer ganhar mais? Qual é o problema do outro querer ganhar mais? Qual o problema daquele que não quer ganhar nada? É que a merda desse... Não é denegrir a profissão, né? Mas é a síndrome do porteiro. Essa merda da pessoa achar que tem que mandar na vida dela dos outros, que é o que derruba. Se o cara quer trabalhar 100 horas por dia e ser mega milionário, não sei o quê, e morreu aos 30 anos, qual que é o problema? Sou eu que tenho que tomar conta da vida dele e saber o que ele tem que fazer ou não? Ou do cara que quer morar na roça, ou do que quer morar na cidade, que quer morar não sei aonde, quer ir para os Estados Unidos, quer... Essa merda aí. E é o seguinte, existe uma relação proporcional? O cara tá dizendo que ele é milionário. Eu sou milionário. Você quer seguir o caminho do milionário? Vem aqui, ó. O caminho é esse aqui, ó. Sendo falso ou não. Certo? Sendo falso ou não. Como eu tava dizendo, aqui tem milionários que são empresários que montaram produtos e outros que estão vendendo curso. São coisas diferentes. Certo? E não que os cursos sejam ruins ou não. São aspectos diferentes. Agora, as pessoas que acham que tem a vocação, a vontade de ganhar dinheiro, não sei o quê, segue o caminho do milionário. Aquele que quer morar dentro, o filósofo que quer morar dentro do barril, vai morar dentro do barril. Não tinha o desenho do Pica-Pau lá, que tinha uma tribo lá que chega na cachoeira, entra na porra do barril e desce na cachoeira. A vida é sua, caralho.